Balotelli, hein, minha gente? Cara, isso aí, cara, ó, desculpa, meio... mas assim, eu tô custando acreditar que esses caras, depois de tudo isso, depois desses 7 meses de gestão, eles têm coragem de abrir conversas com o Balotelli, oferecendo os valores que estão sendo divulgados de coisa de mais de R$1 milhão por mês. Mas se viesse valores o Gabigol, exorbitantes ia ser quanto? de luva. Cara, mas não tem nem comparação o Gabigol com o Balotelli, pelo amor de Deus. O Balotelli é um jogador folclórico, gente, folclórico. Ele jogou bola quando ele quis. Não, ele jogou bola quando ele quis há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Será? O último grande momento do Balotelli foi a Copa de 2014 no Brasil, que ele era um cara ali meio badalado, mas todo mundo sabia que era problemático. Isso aí é brincar com coisa séria. O Corinthians nessa situação, devendo pra Deus e o mundo, a questão não é pagar pro jogador, a questão é pagar, a questão é pagar o que estão querendo pagar, ou pelo menos iniciaram essa conversa um jogador que não quer nada com nada. Ah, ele vai guardar 10 gols do Brasil. Cara, mas assim, contrata então algum jogador da Série B, algum centroavante, contrata o Gé da Ponte Preta, que você faz um time arrumadinho, ele te dá 10 gols também, você não precisa pagar R$1,5 milhão por mês pra um cara que vai vir aqui pra fazer bagunça e pra gerar meme, né, assim. Cara, Mas deixa eu te desculpa. perguntar uma Nossa, coisa. o PDV me desanimou agora. Deixa eu te perguntar uma Cuspiu coisa. verdades na minha E cara. pelo ponto... Você tava achando que era uma boa? Cara, eu acho achei uma em algum boa. momento que seria importante pro cara jogar bola. Eu acho que o Balotelli é muito Ele bom não jogador. joga Cara, mais mas olha futebol, só, gente. eu tinha pego os números do Balotelli dos últimos 3 anos, já que o Pedro Pô, Pedro mas do Vale. Aí ferrou, hein? Aí coitado do Balotelli, Pedro por 3 Balotelli. anos, né? Quantos canecos por dia? Ó, né? ele jogou pelo Adana Demirspor e pelo Sion, acho que é assim a pronúncia, Sion. Turquia Foram e 3 da Suíça, temporadas, né? exatamente, 3 temporadas. 70 jogos ele fez em 3 temporadas, 51 como titular, ele fez 32 gols e 5 assistências e tem 120 minutos pra participar de gol. Ei. Não, eu já falando de 3 temporadas. Aqui no futebol sul-americano ele vai ter que jogar, tipo, o dobro. Não, mas aí é Fez diferente. bons números, não? 50 jogos como titular, 26 gols. bom, Só que a gente é tá falando bom. de 3 temporadas, No né? futebol da onde? Da Conchinchina? Da Turquia e da mas a Suíça. gente não tá muito... Com o No- Corinthians do- não tá muito... Se do botar o Corinthians na fortíssimo. Liga Turca hoje... Gente, Ah, o mas Fenerbahçe desculpa. dá um baile no Corinthians. Pô, né? O não Rames, precisa ser nem o eu vou Fenerbahçe. citar o É que exemplo você do pegou Rames um Rodrigues. exemplo bom. Vou citar o exemplo do Rames Rodrigues do São Paulo, que é muito mais jogador que o Balotelli, se cuida muito mais que o Balotelli, e mesmo assim todo mundo achou, vem e joga com o pé nas costas. Não jogou. O São Paulo fez não sei o que, o São Paulo fez o que. Não jogou. Ele teve 20 e poucas oportunidades de entrar em campo e não rendeu. Vocês acham que o Balotelli, Posso com explicar o que eu 33 acho? anos, 34, né? com Ele vai os fazer. perigos Não, da 33 vida... ainda. Vamos Com jogar os, pra o baixo. com os PDB ainda tem perigos da vida 33. noturna, ele vai chegar aqui no dia seguinte, a GK vai eu receber te falar uma o coisa. Balotelli, Inclusive na Farofa festa da de fim Gica. de ano do O- Resenha, ele tá convidado, viu? como é que chama lá o maquiador amigo do Neymar? Massafera David lá, ó. Brasil. O David Brasil, ele vai chegar, o David Brasil vai estar esperando ele no hotel e falando, ó, tá aqui a sua champanhe, tá aqui, e vocês acham que ele vai render pro Corinthians. Posso explicar um ponto O de Corinthians vista? nessa situação. Posso explicar um ponto de vista? Se o Balotelli chegar, e aí com um trabalho sério da diretoria, com investimento, Não, já não é trabalho sério a partir do momento que traz o Balotelli, né? calma, É uma com bagunça. um investidor, Só hater. com, por exemplo, para atrair uma casa de aposta, venda de camisa e que ele chegue pago, o que eu quero dizer com ele chegue pago? Não é trazer uma Taunza da vida que sumiu com o negócio do dinheiro do Paulinho, não. Traz uma empresa que vai ter, por exemplo, um percentual da venda de camisas para ter um retorno, uma empresa que vai pagar os salários do Balotelli e aí com isso ela vai poder ter um retorno em mídia do Corinthians. Aí eu acho justificável. Porque a gente tem que lembrar a responsabilidade financeira do Corinthians, que não está sendo não está sendo muito bem aceita. Por que eu gritei aqui? Porque chegou meu xará Pedro Ramiro trajadão, bonitão, cheirosão e com um semblante meio duvidoso, mas tudo bem. Se o Balotelli vier, o que eu tava falando aqui, Ramiro, pessoal questionando se o Balotelli vai render ou não, enfim, bababá, etc, pipipi, popopó. Se o Balotelli chegar com uma empresa séria que possa ter participação nas vendas de camiseta, como se fosse royalties, que pague Quem os que vai salários... ficar comprando camisa do Balotelli à toa, cara?
Irmão, À torcedor toa. do Corinthians... Gente, o Balotelli é um Tem gente aqui jogador que que 10 compraria. anos era o Para, hype dele. aqui, mas esquece, 10 anos, aqui ninguém é vai ficar Brasil, comprando irmão. camiseta do Balotelli, vai comprar falsa Aqui do é Brasil. Balotelli. Há Não. 10 minutos Você a acha que o discussão cara era vai, se o Corinthians você ia acha que o cair. cara Agora você vai comprar a camisa do Balotelli. O uniforme hoje de futebol custa R$500. Você acha que o cara vai gastar R$500 pra botar por causa de meme o Gasta. nome dele Essa de história Balotelli? de que vai render dinheiro em camisa, eu Não, compro. não Não, existe. mas tudo bem. Não existe. Se vier com um patrocínio pra chamar, isso é pra mim isso é um golpe no bom sentido de marketing pra trazer um patrocinador e dar uma repaginada no Corinthians, ponto. Só tem, a minha opinião é, se a conta estiver fechando, traga Corinthians, traga. Não importa se ele vai, enfim, é um ponto de interrogação, realmente, não dá pra saber se o cara vai jogar ou não. Se financeiramente estiver sendo algo positivo pro Timão, em termos de investimento, em termos de custear o salário, traga. Se não tiver sendo dessa forma, aí você se lasca, Corinthians. Porque um monte de gente que tá sem dinheiro a receber, Mosquito, Fausto Vera, time que não recebe, vão ficar pé da vida com a diretoria, empresário também vai pra cima do Corinthians. Então esse é o meu ponto. Cara, mas não Ramiro, dá pra gente vir aqui e falar a gente fala com seriedade do Corinthians, sempre brincando, tudo, mas pega no pé dos caras e achar que é viável contratar um Balotelli pagando o que o Corinthians tá negociando, né? Então, por isso que eu digo, não pode ser do cofre do Timão. Isso aí você tem que fazer o famoso dinheiro gera dinheiro. Alguém tem que botar dinheiro de fora. Não dá pra ser um segundo episódio de Tausa. Pedro Ramiro. Tudo bem, gente? Boa Mais tarde ou pra menos, vocês. cara. Hoje aqui o clima tá tenso. Vocês estão estilosos, hein? Gostei. Martelli, Gabi. Pena que eu não posso TV dizer o mais ou mesmo menos. de um Obrigado, cidadão Pancadão. aqui, Valeu, né? Nem me Pancadão. situa, né? O Milhose largou, né? O Milhose largou, né? Você já conhece meu novo apelido, segundo o Paulo do Vale? Não, segundo eu não, pô, é o seu apelido do narrador, é o Pancadão. Ah, sim, isso é novo não tem de nada isso É aí. você que lançou isso, segundo o Paulo do Conhece Vale. o meu novo apelido de Você 4 lançou anos? essa grife, pô. O que tem de sério do Eu sempre achei que o Balotelli? Canhão tivesse o sobrenome Canhão, né? Mas aí É, depois eu descobri que chamo não. o Rogério Assis É de Rogério Canhão nas Assis transmissões, mesmo. você de Pancadão. Pô, Martelli não existe no Como é nome. que é? Martelli ele não Tela tem, o Martelli, Martelli né? não tem. Pedro Ramiro Pancadão? É, o Pancadão. Pedro Pancadão Meu Ramiro. novo Pancadão apelido. Ramiro. É tipo o Não, Carrara já Táxi ouvi, e Táxi mas- Carrara. Ele não Aliás- decidiu ainda se é Pedro Ramiro Pancadão ou Pedro Tá Pancadão narrando, Ramiro. tá narrando muito, Bom, viu? vamos lá, rapaziada, vocês são fera. Só pra falar sobre a situação do Balotelli. O Balotelli, de fato, foi oferecido ao Corinthians. E aí, pasmem, foi oferecido por um empresário ao diretor da base do Corinthians, que chegou pro Augusto Melo e falou assim: ô meu irmão, tem uma proposta aqui, parece que é boa. Parece que esse rapaz aqui já jogou um futebolzinho na Europa e tal. E aí o empresário tá tentando, de alguma forma, levar o Balotelli pra algum mercado sul-americano, porque ele entende que pode ter espaço aí pra avançar numa seleção italiana. O Balotelli quer ainda Aí jogar... aí dá, pra ele jogar na Itália ainda dá. Então, ele quer jogar Ainda uma dá. Copa do Mundo. Ele quer jogar uma Copa Cara, do Mundo. você só torce contra mesmo. Não, mas é verdade, cara. O cara tem um sonho, O velho. Retegui, o Reteg é o Retegui, atacante né? da Itália. O cara. Pô, horroroso. Cara, eu acho que eu vou me naturalizar italiano Isso, e começar... isso nesse ponto, se o Rames não joga no São Paulo e consegue ser dono da seleção colombiana, o Balotelli também consegue não jogar no Corinthians e ser dono da seleção italiana. Então, continuando, Ramiro. O Desculpa, é a primeira vez dele. Reteg é sim o grande exemplo. O Reteg é o grande exemplo. O PDV pontuou bem, porque ele tava no Tajeres, né, da Argentina, passou pelo Estudiantes, Tigre. Pelo Tigre, verdade. Pertence ao Boca e foi vendido. Agora tá no Genoa da Itália. Esse é o grande exemplo pro Balotelli. O sonho do Balotelli era jogar no Boca Juniors, só que no Boca não tem que não tem avançado bobo. tanto essa... Só que não Não, tem e não é bobo só no isso Boca. não, né, Balotelli? Larga a mão Só de que ser não bobo. tem o Augusto Você Melo vai- que habla no você- Boca, tem o Riquelme, né? Você vai pra uma que liga entende racista, alguma coisa de Balotelli. futebol, Também tem né? essa, o cara é bobo, ele vai pra uma liga Isso é racista. só- Riquelme- Ainda bem que o Boca tem o Riquelme que entende de bola, né? O Riquelme entende mais ou menos, que ele queria o Matias Rojas também um período, né? Ah, mas aí é O argentino. bom jogador Matias Rojas. Mas o bom só jogador pra Matias Rojas volta a jogar em casa. Às vezes dá Sim, pra apostar. Né? Ó, o cara já mandou aqui, ó, Biritatelli. Mas o que mas vale é o ele- meme. Ele queria também, o Boca queria também o Fausto Vera uma época. Mas ainda falando sobre essa situação, o Corinthians, até pegando aqui, eu juntei algumas informações que eu tenho sobre esse assunto. Hoje conversando com algumas fontes é o seguinte, ó. As luvas são de 11,7 milhões de reais Meu por 2 Deus, anos. cara. Me lembra muito o Cara, Rames Rodrigues. é o preço, irmão. Não É. quer, não paga. Cara, eu Salário. fico estressada com isso, O cara. salário. Pô, é o preço. Imagina se viesse o Gabigol. O salário de 1,5 milhão de reais. É o preço, cara. 250 mil euros. É o que o cara ganha lá fora. Ele foi oferecido há 2 meses por um empresário, justamente ao Claudinei Alves da base, e esses, até fazendo a soma aí de tudo, daria mais ou menos 30 milhões de reais
por ano. Meu Deus. Não cerca é, de meu Deus, se não 60 tivesse mil- comprado o Pedro Raul, pagava o Balotelli. Cerca de 60 milhões de reais. O possível acordo ainda está passando pelos departamentos jurídico e financeiro. O Balotelli quer voltar ao Brasil por conta de visibilidade e existe sim a possibilidade do Corinthians contratar o Balotelli. A possibilidade existe. Não estou dizendo que vai acontecer, mas existe a possibilidade porque a diretoria do Corinthians entende que pode ser um ativo comercial, Aí, ó. uma história de marketing. Eu até recebi a mensagem de alguns colegas, de alguns amigos, na verdade, dizendo: pô, já tô separando aqui a camisa 45 do Balotelli. Vendo, Só que eu vou PDV. falar uma coisa, para. Deu a febre. Eu vou falar uma coisa, um Corinthians que não tem lateral esquerdo, não tem volante, não tem atacante, Mas não precisa, o tem Balotelli zagueiro, resolve, cara. precisa de Balotelli, que já tem 2 centroavantes no time que são duvidosos. É óbvio que não.